com apenas 5%. Gente, chegou a época mais esperada do ano, Black Friday CVC. É você de férias com preços inacreditáveis. Viaje no Natal, Réveillon, em janeiro ou quando quiser com altos descontos. Já imaginou as férias dos seus sonhos com esses preços? E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Dá pra acreditar? Vem fechar suas férias também. Vem pra loja. Vem pra Black Friday CVC. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. 13 horas. Olha aí, o natalino decorando sua casa pro fim de ano. Pegou a mangueira de luz, buscou a escada e vai pegar fita crepe para emendar o fio da extensão? Ah, não! A extensão é isolada, própria para usar no quintal. A vida real não tem replay. Não deixe um acidente estragar o seu Natal. Boas festas. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Boa tarde. Estamos entrando no ar, então, com o Papo Evolutivo, seu programa de terça-feira, à 13h. Aquele programa que, conversando, né, a gente se entende, né, pessoal? Hoje com um assunto muito bacana. Mas, antes de tudo, eu sou Cristina Elvanger, estou aqui com... Leonardo Rodrigues, estamos juntos aí. Rosane Amadori. Então, iniciando o nosso Papo Evolutivo com um assunto muito instigante, interessante, e o assunto que traz a questão prática da conscienciologia. Nós estamos falando de projeção da consciência e queremos relacionar isso com o autoconhecimento. Então, pessoal, bora aí entrar no programa, fazer as suas perguntas. A Melissa já entrou, a Nádia também, a Ana Maria. Então, a gente está esperando aqui vocês com as perguntas, com as ideias, com o debate, né? Também, se vocês não concordarem, também pode colocar isso aí, a gente está esperando vocês. E nós vamos iniciar, então, falando sobre projeção. O que é projeção, pessoal? Então vamos nós. Projeção é um fenômeno que é fisiológico, né? Todas as pessoas têm. Não é só para escolhidos. Não é só para escolhidos. A questão é que algumas pessoas lembram e outras não lembram, não rememoram. Mas o que é a projeção em si? É uma experiência fora do corpo, ou seja, nós temos 4 veículos de manifestação. O corpo físico, o corpo energético, o corpo mental e o corpo emocional, que a gente chama de psicossoma. A projeção é exatamente quando existe uma descoincidência maior e a pessoa sai do corpo, portando esse veículo que a gente chama de psicossoma, que é o corpo emocional. Então, ela pode ter experiências, comprovar que a vida continua, encontrar pessoas que já passaram dessa para melhor, entender o que ela está fazendo aqui, encontrar consciências amigas e usar isso tudo para acelerar o processo evolutivo. Para ela
se beneficiar e para ela ajudar as demais pessoas. Então, falando basicamente, a projeção consciente é a experiência que a pessoa sai do corpo e tem uma vivência no extrafísico, na dimensão extrafísica. A projeção, a gente pode dizer que é a vivência de você com você mesmo, né? É você enquanto alma, enquanto espírito, enquanto consciência, se entendendo a partir de uma realidade sem o corpo físico. E esse é o grande barato, né, da experiência, se é que a gente pode falar assim. É a gente, de fato, se entender por nós mesmos, sem essa trincheira, que é assim que a gente pode definir, que é o corpo físico. Que é o limitador, né? Exato. Eu achei legal você falar esse barato, né? Então, para dizer, não precisa de nenhuma droga para ter barato, pessoal. Basta a gente ter técnica para isso, né? E poder sair do corpo e vivenciar uma realidade diferente. E um barato que a gente falou no sentido de ser muito bacana, né? Nada no sentido de você sair do seu centro, da sua centragem. Pelo contrário, você se mantém muito lúcido, muito consciente, atuando, né, dentro daquilo que a gente chama de projeção lúcida, e você vai viver uma experiência que é muito bacana. E aí uma coisa importante é a lucidez, como você falou, a lucidez. Então, assim, se a gente vai usar droga para sair do corpo, você vai ter um comprometimento dessa experiência. Às vezes você vai ter uma fantasia daquilo ali. Às vezes não está acontecendo realmente algo, ou a imagem, ou o que está acontecendo ali. Então, a ideia aqui é que a gente se mantenha saudável. E qualquer droga, ela prejudica não só o corpo físico, mas também o corpo mental. Então, isso aí entra, até o álcool entra nessa história, né? Até aquele vinho de todo dia, que algumas linhas de pesquisa falam que é bom, mas, na verdade, ele diminui a lucidez. Qualquer coisa que diminua a lucidez é furada, não vale a pena. É como a gente vê, para que a gente possa ter experiências limpas, claras, objetivas, na dimensão extrafísica, e a gente não tenha dúvida disso. É isso aí, e o aproveitamento, ele de fato, ele tá aí, né? Quando você tá lúcido, tá limpo, tá atuante, racionalmente atuante, aí o proveito da vivência, da experiência, ele é muito grande. E o que a gente vê, o que a gente vive fora do corpo? Eu acho que isso é bacana a gente falar aqui para o pessoal, né? Esse descortinar de uma nova realidade. Uma realidade que muda tudo, não é? Muda a maneira de a gente pensar e até de a gente realizar as coisas nessa vida. Porque a gente vê algo muito maior, que vai além dessa vida cotidiana, diária, de trabalha, estuda, se alimenta, sai... Casa, tem filho, planta uma árvore... Isso, né? Escreve um livro, tá? É bom escrever um livro, plantar árvore, vai tudo bem. Avançado. Tá bom. Plantar árvore também é bacana, bacana. Mas ainda tem muito, muito, muito mais do que isso, né? A gente olhar uma realidade e ver, eu acho... até a gente poder comprovar aquilo tudo que a gente fala dentro da conscienciologia. Você, com a experiência fora do corpo, que é a projeção lúcida, né? Ou a viagem astral também, né? A gente consegue comprovar para nós mesmos uma série de coisas. E uma das principais que eu acho que é muito bacana, até você escreveu lá, né, Rosane, é a questão de a gente ver que quando a gente morre, não termina nada. Não é? Você tem essa vivência, aquilo que te comprova, não é? E aí eu acho legal a gente falar para as pessoas que estão nos acompanhando, se elas puderem deixar um recadinho assim, quem teve vivência, o que essa vivência mudou, né, na sua vida, de forma bem objetiva? Conta pra gente, o que essa vivência mudou e quem não teve está querendo? Por que você quer ter uma experiência fora do corpo, uma vivência? O que você acha que isso vai contribuir para a sua vida? Deixa seu recadinho aí para a gente poder apimentar aqui o debate. E aí eu quero perguntar para vocês, Cristina Elvang e Leonardo Rodrigues. Eu imagino que vocês devem ter uma ou algumas experiências lúcidas, né? Estamos aqui falando nisso, né? Temos que ter alguma experiência e vivência. O que isso mudou na vida de vocês? Olha, para mim mudou a compreensão de muitas situações que eu, naquele momento, estava vivendo. Então, são situações que tu está vivendo, às vezes tu está achando ou que ela é injusta, ou que está tudo errado, e aí a gente sai fora do corpo, compreende, tem uma visão maior, um processo que é muito maior, que não é de uma vida só, é de muitas vidas, né? E a gente também consegue se ver mais, ver quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sem o corpo físico. Como é que eu funciono sem
tem o corpo físico. Então, a compreensão sobre a realidade, sobre as situações e sobre nós mesmos é o que faz mudar tudo. Então, a projeção acaba levando a isso. Sem contar que eu vejo que muitas decisões que eu já tomei nessa vida, elas estão muito relacionadas às projeções. Então, a segurança de saber que a gente está tomando a decisão mais acertada no momento, não só sobre a ótica intrafísica, mas sobre uma ótica multidimensional. Mas te ajudou a tomar a decisão ou ratificou uma decisão que você já estava pensando, já tinha tomado? 2 casos, isso já aconteceu, os 2 casos já acontecem. Isso é legal. Às vezes só ratifica mesmo, a gente tem a tranquilidade de saber que está realmente escolhendo o que é melhor, né, no momento, claro, né? E outras vezes a tomar a decisão mesmo. E você, Léo? No meu caso, assim, eu acho que fica claro que essa vida daqui é uma cópia da vida do extrafísico, né? Assim, uma cópia assim, bem mal feita. Então, a verdadeira vida é a vida do extrafísico. Nós somos consciências extrafísicas e estamos consciências intrafísicas. Então, uma coisa que me ajudou muito, exatamente, é a gente manter um foco do que a gente veio fazer aqui. Quando a gente começa a ter experiência fora do corpo, quando a pessoa já teve, ela sabe que a vida continua. E aí a gente tem que se perguntar, a gente veio aqui fazer o quê? Ficar milionário. A gente veio aqui para quê? Trabalhar, não é? Que muita gente se envolve demasiado com o Exatamente. trabalho, com a carreira, ainda que não tem... É importante, é o trabalho é importante, N fatores são importantes, mas assim, o que a gente veio realmente fazer aqui? Não a é gente só veio se isso, melhorar, né? a gente veio evoluir. Então, Também, não a só. projeção deixou claro para mim que a gente veio aqui aprender. E o que é importante disso? Se eu vim aqui aprender, como é que eu tiro o melhor proveito possível dessa vida? Então, isso foi uma reflexão em cima das experiências que eu tive. E aí, algumas experiências também me mostrou como a gente pode ser útil fora do corpo, né? Talvez até pela minha profissão, trabalho na área de saúde, mas independente disso, né? Às vezes a gente está fazendo uma assistência ou dá um curso e tudo mais, e é natural que às vezes você tenha experiências antes desse curso, né? Como na montagem ali, ajudando aquele processo do curso, interagindo já com algumas pessoas, e às vezes as pessoas vão ser alunos, ou a pessoal da equipe, e depois dos cursos também, então o trabalho continua. Então a gente veio aqui, eu acho que ser útil, eu acho que a projeção é uma ferramenta, acho que a gente não deve ver 100% em função da projeção, porque a gente tem um corpo físico, a gente tem que tirar o melhor proveito dessa vida, e usar, não só para fazer assistência no extrafísico, mas também para ajudar a limpar as relações aqui do intrafísico, que fora do corpo também a gente consegue mexer nesses cenários. Eu acho que tem muita reflexão em cima de projeção lúcida. Eu vou querer saber de você também, Rosane, mas antes deixa eu falar aqui que o pessoal tá deixando recado. Né? Perguntou, a gente quer também a resposta. Mas vamos ver aqui só um pouquinho que a Sherida já entrou e colocou aqui, deixou o seu recado, né? Ela disse que a projeção consciente descortina a realidade multidimensional ao pesquisador que a experimenta. Isso mesmo, Sherida. E isso muda tudo, né? Muda o olhar e muda até as nossas decisões, né? Tendo esse conhecimento. A Cirley também entrou dizendo amigos. Ela tem uma pergunta aqui, que vai esperar um pouquinho, porque a gente quer a resposta da Rosane. Verdade. Então, assim, ela está perguntando, amigos, qual o benefício de sair do corpo? O Guilherme Pio também tá falando aqui com a gente, dizendo que é legal esse tema. A Mônica está esquecendo de falar. Não acredite em nada do que estamos falando aqui. Tenha você mesmo sua própria experiência, né? Falou aí, a Mônica. E não espere que ninguém acredite no que você está falando. Isso mesmo, Mônica. Não acredite. Essas são as nossas experiências. Tenha você a sua, né? Mas a gente está aqui colocando a nossa. O Jamil também deu bom dia. E aí, antes de responder, então, a pergunta da Cirley, Rosane, responda a sua própria pergunta. Para que eu fui perguntar? Mas olha só, é engraçado que eu vinha pensando nisso. Eu ia vindo para cá e pensava assim, porque quando eu cheguei, quando eu comecei a ter contato mais com essas ideias, entendendo, mais na teoria ainda, a proposta de usar a projeção, a saída do corpo, como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta evolutiva, eu imaginava isso muito longe para mim. Imaginava, no final da minha vida, que está numa outra, talvez eu tenha uma experiência, uma vivência dessa. E no meu primeiro curso, o curso que eu fiz efetivamente, onde você tem a informação mais precisa, mais técnica, onde consegue trocar ideia, entra num campo com pessoas que, de fato, né, propiciam para que amplie seu entendimento, sua lucidez, eu já comecei a partir dali a entender
que eu, de fato, eu já tinha projeção, né? Então eu comecei a diferenciar, não é que eu comecei a ter, né? Porque a gente fala às vezes, eu quero ter, de fato a gente precisa aprender a diferenciar. E a partir dali eu comecei a diferenciar. E se eu posso dizer assim, o que contribuiu para mim de forma bem sintética, e aí entrando nessa viés que a gente trouxe, que tem vários viés para projeção, e a gente trouxe o viés do autoconhecimento, é que eu tive experiências que de fato me mostraram modus operandi da Rosane, Beleza. que no intrafísico aqui, dentro do meu corpo físico, eu não entendia, ou não admitia, ou a gente se esconde muito, né? Então aí os estudos de mecanismos de defesa do ego para nos ajudar a entender, mas de fato a gente tem uma dificuldade muitas vezes de entender algumas manifestações ou de aceitar, não é? E quando nós não estamos sem o corpo físico, isso fica muito claro e notório. Então quem está afim realmente de evoluir, de se enxergar, de ver e de avançar, mudar posicionamentos que de fato são retrógrados, que você não precisa mais, é um instrumento realmente, uma ferramenta sensacional. Porque de fato, e aí teve algumas situações que você tem aquele comportamento e você pensa assim, puxa, não tem como eu não admitir agora. Eu tenho esse comportamento. E o que é legal para isso? Fica claro. E aí você pensa, bom, então se eu tenho, eu vou admitir e eu vou olhar para isso, eu vou trabalhar, eu vou me melhorar, eu vou buscar ter um comportamento mais maduro, não é? Que é isso que de fato faz a vida valer a pena. E aí a gente vai deixando todas essas situações mal paradas pessoais para trás. Então, assim, para mim, eu acho que o principal legado foi esse, eu poder me enxergar de forma mais nua, mais crua e mais produtiva. Isso, a pergunta lá da Cirlei, né? Quais os benefícios, né? Esse de ser uma ferramenta, que eu acho que a gente vai encerrar esse bloco aqui, vamos entrar na nosso intervalo, mas a gente segue falando. Acho que esse processo do autoconhecimento, da autopesquisa, é algo que não tem preço, né? A gente conseguir ver como a gente reage a situações no extrafísico, sem o corpo físico. Parece estranho, né? Mas a gente vai continuar falando isso, né? Para quem não teve lucidez, isso numa projeção, como a gente age sem o corpo físico. O que aparece? O que fica claro? Mas vamos entrar aí com o nosso intervalo e a gente retorna falando sobre isso e tem mais perguntas aqui, a gente vai respondendo, pessoal. Fiquem aí, aguardem um pouquinho que a gente já está voltando. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Retornando então aí, pessoal, com uma pergunta aqui da Rosana. Ela quer saber o que fazer para conseguir lucidez no extrafísico. Então, assim, até para a gente combinar aqui, né, Rosana, a projeção não é algo para escolhidos, enfim, é algo tremendamente natural. Todos nós saímos do corpo, todos nós temos uma experiência, a questão é essa mesma, lucidez no extrafísico. Então, acho que é bacana a gente dizer aqui para o pessoal que a projeção é uma necessidade
fisiológica ou parafisiológica. A nossa consciência precisa, em algum momento, dessa descoincidência dos veículos, que o Leonardo estava falando no início, né, todos aqueles veículos pelos quais a gente se manifesta, ela precisa de um momento dessa descoincidência para ter quase que respirar, né? Não é respirar, mas assim, a consciência precisa ter esse momento, assim, de relaxar mais e sair do corpo. É uma necessidade que a gente tem, né? Porque quando a gente vem para essa vida e renasce, a gente fica restrito a esse corpo físico, pela necessidade de vivenciar o intrafísico. Isso é necessário, o Leonardo falou bem aí, a gente precisa estar atento a essa vida. Mas a consciência precisa disso. Então, todos nós saímos do corpo, mesmo que a gente não tenha lucidez, e é isso que mais acontece. Então, a Rosana tá bem aí, né, querendo saber, então, como conseguir essa lucidez. A questão não é se projetar, todo mundo se projeta. Sim. Mas então, como a gente consegue? Rosana, né? Rosana obrigado Cunha pela Dutra. Pergunta. Eu acho que tem N questões que a gente pode dar atenção, mas assim, eu diria, antes de dormir, e o ambiente, tem que avaliar o ambiente inteiro. Por exemplo, tem bagulho energético, joga fora, porque às vezes atrapalha a lucidez no corpo, às vezes atrapalha até a descoincidência, atrapalha até o sono adequado. Então você vai dar uma geral no ambiente, deixar ele todo otimizado. Evitar, por exemplo, encher a barriga, comer muito antes de dormir, que pode atrapalhar a projeção. Criar um ambiente agradável ali, né, na cama, o travesseiro, a postura, a melhor postura, não que não se possa projetar de qualquer forma, em qualquer posição, mas em decúbito dorsal, né, ou seja, de barriga para cima, com os travesseiros apoiando ali o joelho, as mãos relaxadas, aplicar técnicas projetivas, trabalhar a energia. Então, isso são tudo antes, né? Durante tem um monte de técnica também que você já treina o dia inteiro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma técnica que se chama, eu gosto bastante dessa técnica, me ajudou bastante a ter algumas projeções, que é de saturação mental. Então, você vai ficar o dia inteiro saturando a mente com projeção, se perguntando, estou dormindo ou estou projetada? Estou sonhando ou estou projetada? Várias vezes ao dia. Pode ler sobre projeção também, para saturar mais ainda. Lê um pouquinho antes de dormir. Então, isso tudo vai ajudando a ficar com um monte de ideias sobre projeção, experiência fora do corpo, isso pode ajudar. E uma dica para depois, quando você vai acordar, não se movimentar rápido, procurar ficar calma, relaxada, sem se mexer muito, para não atrapalhar a rememoração. Procurar rememorar a experiência, né, seja o sonho, seja a projeção, para que você não perca a experiência. Acordou rápido, pulou da cama, saiu correndo, nem deu tempo de transferir, né, vamos dizer assim, a experiência para o cérebro intrafísico. Então, tudo com muita calma. Valeu, Rosana, minha quase xará, né, pela pergunta. Espero que você, de fato, se você não tem, que você se dedique, porque vale a pena. Eu citaria algumas questões para acrescentar em relação ao que o Léo falou. Uma das questões depende um pouco do histórico também, não é? Então, se a pessoa tem já esse histórico de ter investido na projeção, de ter experiências lúcidas, ela tem um pouco mais de facilidade ou não. Todos nós podemos ter essa habilidade, esse know-how, essa expertise, não é? Mas às vezes a pessoa tem mais facilidade porque já praticou mais, tá? O que é importante que eu recomendaria para você? Você procurar ter bastante lucidez no seu cotidiano, ou você é uma pessoa, porque às vezes a gente engata um automatismo e você não fica muito lúcido em relação a tô aqui agora, tô com o Léo, tô com a Cris, tô conversando. Então é você ter lucidez aonde você tá. O que é lucidez? É você se entender enquanto uma pessoa atuante naquele momento, né? E nível de consciência. Isso, nível de consciência em relação ao que você está fazendo. Legal, então, você ter essa lucidez aqui no corpo vai te ajudar a ter a lucidez também fora do corpo. Por quê? Tudo que tiver estranho lá vai te chamar atenção. E a realidade extrafísica, ela não corresponde à realidade intrafísica. Então, você vai ver alguma coisa diferente, você pensa, opa, peraí, né, tem alguma coisa diferente. Isso não é isso ajuda. Isso não é físico, isso não acontece. Já aconteceu comigo várias vezes, de você estar sem lucidez, e aí você vê alguma coisa, poxa, mas isso aqui tá esquisito. E aí, na hora, a situação se abre e você começa a comandar, a coordenar de acordo com a sua vontade. E aí, essa é uma outra dica também que eu daria para você. O que é estimulante para você? Se você for pensar em sair do corpo, o que seria uma coisa estimulante?
não é? Para você fazer. Então, quando você coloca um objetivo que te estimula, você, de alguma forma, o seu processo emocional, a gente é muito coordenado pelo processo emocional, ele vai te ajudar. Você vai sair do corpo e a tendência é que você vai buscar fazer aquilo que você tinha se programado, não é? Então, aí isso também ajuda a gente a ter uma experiência mais lúcida. Uma questão de autocondicionamento também. A gente se condiciona, né, e criar algumas coisas que podem nos trazer a lucidez, que é isso que você estava falando. Mas eu preciso ter atenção no intrafísico também. Também. Porque senão eu sou uma consciência, eu não sou diferente do que eu sou no intrafísico, no extrafísico. A consciência é a mesma. A diferença é que a atuação no extrafísico, ela fica mais aberta, né? A pessoa fica claro, porque não tem o corpo para esconder, às vezes, até a emoção ou o pensamento mesmo. Mas eu sou a mesma pessoa, eu sou a mesma consciência, lá e aqui. Se eu sou lúcida aqui, a tendência de eu ser lúcida no extrafísico aumenta, né, Rosane? Isso que você estava dizendo. Isso aí. Agora a gente pode criar alguns mecanismos, né? Alguma coisa que vai startar. Por exemplo, uma das primeiras projeções que eu fiz, eu segui o que uma professora tinha me dito logo que eu fiz os cursos, porque ela fazia teste, ela tentava botar a mão na parede. E era algo que chamava atenção. Se passava a mão, ela assim, opa, então estou projetada. Porque também continua aquela técnica que você disse, estou dormindo, estou acordado, estou projetado. Então, aí você está sempre... E eu fiz isso, sabe? Eu escutei isso na sala de aula, e talvez vocês lembrem disso também. Quando estiverem em dúvida, estiverem num sonho, tentem botar a mão na parede. Se passar... Esticar o dedo, né? Esticar o dedo. Vai embora. Vai embora. Olha, tô projetada. E aí, a gente sabendo que está projetada, a gente estando lúcido para isso, a gente pode comandar, como diz a Rosane. E outra coisa legal, assim, ó, primeira coisa, assim, para a gente não esquecer, a vontade manda nesse processo. Então, se a gente quiser muito, a gente vai acabar tendo a experiência mais cedo ou mais tarde. E duas dicas, quem quiser investir mais ainda, quer aprender mais, no IPC, que está relacionado ao programa, né? O programa é do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia, que é a experiência fora do corpo, estuda a experiência fora do corpo, e Conscienciologia, a gente tem o CIP, que é o curso de Projeciologia. Então, acontece no Brasil inteiro, você entra no site do IPC, ipc.org, procura lá, CIP, curso de Projeciologia, tem 20 aulas, 2 dessas aulas são no colchonete, aplicando técnica para você sair do corpo. E outra dica, também tem a Escola de Projeção Lúcida, são 18 aulas, 16 aulas deitado no colchonete, aplicando experiência, para que você desdramatize a experiência fora do corpo, a saída fora do corpo e ter lucidez. Essas aulas no colchonete, num ambiente otimizado. Exatamente. Otimizado é um ambiente que a gente cria dentro da instituição e que você pode criar no seu quarto, né? Verdade. Que é um ambiente onde tem o que a gente chama de holopensene projetiva. A gente está pensando e falando o tempo todo em projeção. E em grupo a coisa fica mais fácil também. Então a gente consegue sair do corpo. E aqui, ó, pessoal, o Guilherme disse, ele tem já uma experiência sobre isso. Ele disse, ao ter a minha primeira projeção lúcida, eu compreendi e muito o processo dos dogmas religiosos. O quanto limito a consciência pela busca do autoconhecimento. Legal. Legal, né, Guilherme? Uma coisa legal que ele trouxe aí, que é exatamente você não tem intermediário, né? Que o processo religioso é um monte de intermediário e ninguém sabe direito o que é, porque ninguém vivencia a situação abertamente. Então, a gente aplicar a técnica, né, e ter uma experiência fora do corpo, você não tem intermediário, você acessa o extrafísico diretamente, vê o que acontece diretamente, não precisa de ninguém te dizendo que é dessa forma ou daquela. Então, a experiência vivida é muito rica, né? Eu acho que uma coisa interessante abordar aí e que muito feliz essa colocação do Guilherme. Verdade. E tem tudo a ver... Piu. Guilherme Obrigada, Piu. Grande Guilherme. abraço, Guilherme. É o seguinte, que de fato a projeção, ela descortina uma série de limitações que a gente tem, né? Que é no intrafísico que a gente tem, como a gente é limitado, como a gente se limita por crença, e são limitações autoimpostas ou impostas dentro de um conjunto de sociedade, e que você sai do corpo e você vê quanta bobagem
que a gente acolhe na nossa vida. Que nos atrapalha. Exatamente, sem questionar, e que a gente nos limita. De fato, são limitações, né? Limitador, nos amputa enquanto consciências, e aí você se vê na sua potencialidade. Ele Eu acho trouxe aqui sensacional. dogmas religiosos, e não só religiosos, qualquer dogma, né? E o processo da projeção é exatamente o contrário do processo dogmático. É a gente sair para ver o que está acontecendo. Então, a mente aberta é uma coisa muito importante, porque se a gente também sai do corpo com ideias dogmáticas fixas, provavelmente a nossa experiência também vai ter esse limite. A realidade que a gente cria, vai ser ela é limitada. compatível. Então, a questão é assim, a gente está aberto para ver realmente o que existe além disso. E para isso a gente tem que estar, a gente não pode ter dogmas, autodogmas, sabe aquilo que não é nem os outros que impõem, é nós mesmos. Por exemplo, aconteceu isso na primeira projeção que eu tive, lúcida, que foi o que me fez procurar a instituição. E foi olhar uma porta, tá andando num quarto e olhar uma porta, mas aqui tem uma porta, eu não posso passar. Mas se eu estou no extrafísico, a porta não é um limitador, a parede não é um limitador. Então, isso me fez voltar para o corpo, vejam só, uma coisa tão boba, mas é os nossos limites, né? Então, tem que estar aberto para ver realmente o que existe além dessa realidade intrafísica. Mas bacana que ele disse, isso de dogma é muito sério, muito importante. E outra dica, pessoal, que você pode baixar o livro Projeciologia, que é um livro de mais de 1000 páginas, com um monte de técnica, explicando em detalhes o antes, o durante e o depois da projeção, com N informações, gratuitamente no site da Editares. Entra lá, editares.org, se eu não me engano, e você vai baixar seu livro gratuito. Então, não pode dizer que não tem, vamos dizer assim, mordomia para se processar, né? Aí vai ter que aplicar as técnicas mesmo. Nós já estamos perto do nosso intervalo. Antes, eu quero deixar aqui a pergunta da Kátia Filippini. E aí, no retorno, a gente conversa, tá, Kátia? A Kátia está aqui, trato com remédio insônia. Eu acho que ela trata a insônia com remédio, né? Mesmo assim, tenho projeções lúcidas, mas sinto que esse é um grande impeditivo. Vamos falar sobre isso depois do intervalo, tá bom, Kátia? Espera aí, pessoal, que a gente já está retornando. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h31. Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da casa da praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá,
pessoal, retornando então, e para você que está ligando o rádio agora ou entrando no Face, nós estamos hoje aqui no Papo Evolutivo falando sobre a experiência fora do corpo e o autoconhecimento. Entra aí, faça perguntas, coloque a sua opinião, discorde da gente, isso a gente também pode discordar, não tem problema nenhum, né? Afinal de contas, é uma ciência. A ciência tem tudo a ver com debate, né? Com debate. E não acredite em nada do que a gente fala aqui. A Mônica nos lembrou, que bom, Mônica, agradecendo de novo. Abraço para todo mundo aí que já está curtindo aqui o nosso programa, para quem está chegando, que bom que você chegou. Então, ficamos no ar, enquanto esperávamos entrar no ar, a gente ficou com uma pergunta no ar, né? A pergunta da Kátia, né? A questão, não sei nem se é uma pergunta, né? Mas eu acho que é uma colocação dela, né? Da questão de medicamentos, né? Para insônia. O que isso pode prejudicar ou não a projeção? Então, vou pedir aqui a ajuda aos universitários, no caso, a pessoa que é da área da saúde, que é o Leonardo. Diga aí, Leonardo. Tem vários medicamentos que podem atrapalhar, sim. Vários medicamentos de insônia, porque às vezes eles vão atrapalhar a lembrança, né, a rememoração. Não quer dizer que são todos, você vê que a própria Kátia, ela toma um medicamento, ela percebe que ela tem a projeção, mas limita em algum grau. O que eu diria? Eu acho que tudo tem motivo, né? Então, assim, a gente não tem insônia de graça, então tudo tem origem. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dando um curso, e aí, numa das práticas energéticas, uma pessoa, depois da prática, virou e falou assim, poxa, eu tive dificuldade de relaxar aqui, mas realmente talvez seja porque eu tenho insônia há mais de 15 anos. Aí, e tinha dor de cabeça junto também. E eu perguntei para ela assim, poxa, o que aconteceu nesse período aí de 15 anos atrás? Aí ela virou e falou assim, não, eu me separei. Aí eu falei, tá, e como é que você vê o seu ex-marido? E ela fechou e deixou claro que tinha um incômodo. E eu falei para ela assim, ó, às vezes você tem problema de insônia porque tem uma situação que você não deixou a pessoa aí, não liberou, ainda ficou com a mágoa. Ela reconheceu que tinha, propus um exercício para ela, dela trazer o ex, né, na tela mental, exteriorizar as melhores energias, liberar esse processo. E aí ela volta no domingo, no dia seguinte do curso, e fala que tinha mais de 15 anos que ela não dormia bem e dormiu super bem. Então, a gente tem que começar a pensar por que a gente tem insônia. E outra coisa, o trabalho de energia, às vezes, vai resolver o processo de insônia. Então, vai acompanhando com o médico, com o profissional de saúde, mas a gente tem que investir para resolver as raízes dos problemas das insônias, porque a gente pode, às vezes, muitas vezes, eu acredito, parar de tomar o medicamento. Eu acho que tem um outro aspecto que é interessante para essa questão, a gente entender essa questão do cérebro, né, no processo. Então, a gente, por exemplo, se você toma uma substância que é narcótica ou que modifica a função cerebral, vai ter repercussão, influência na projeção? Vai, porque assim, de alguma forma, você precisa do cérebro tranquilo e na sua função, seu funcionamento normal, para você poder sair, para que não haja interferência, porque é importante que as pessoas que não conhecem essa vivência, elas entendam que quando eu estou fora do meu corpo, o meu cérebro não entra na jogada. Meu cérebro, ele fica descansando com o corpo físico. Ele não participa. É difícil, às vezes, a gente aceitar isso no começo. Mas é isso. Você sai, você olha o seu corpo, tá lá o seu corpo composto. E aí o seu cérebro tá junto. Tá? Mas como é que eu tô pensando e sentindo? Pois não dependemos do cérebro para isso. Então, toda medicação que você fizer que interferir, muitas vezes, no cérebro, que é narcótica e tal, de alguma forma ela pode sim interferir. Né? Tem pessoas que às vezes até podem, em função de uma situação ou outra, ter uma condição facilitada, mas a rigor a gente recomenda que a gente não use nada, né? Que nós, de preferência, que a gente esteja coordenando e administrando a experiência de uma forma natural e lúcida. Até porque tem um retorno, né? Quando depois desse processo de projeção, você tem que retornar ao corpo físico, né, com esses seus veículos, tem que encaixar de novo, e toda a experiência, que isso é bem interessante a gente entender e pensar sobre isso, toda a experiência fora do corpo, o cérebro não está participando. Então, toda aquela informação, a gente tem que passar para o cérebro físico. Tem que fazer essa conexão. Ele tem que ler toda essa experiência. Tem que fazer o download da experiência. E aí, imagina, se o cérebro, por alguma razão, está limitado
porque está ou com um medicamento, ou até com um tipo de droga, enfim, né? Como vai ser essa leitura? Qual é o nível de confiabilidade, né, de que eu estou realmente lembrando aquilo que aconteceu, ou estou criando, enfim, aquela história de criar novas lembranças, né, o quanto eu estou criando também e aquilo não é real. Então, eu acho que tem esse processo aí que é bem sério. Que bom se a gente não precisar tomar nada, né? Lógico. Mas às vezes Às precisa vezes faz também, parte, faz e parte. aqui Mas é o que tem ela nada, disse aqui. não vai brigar ela, com isso. Né? Também não adianta a pessoa ficar se assediar. Eu acho que aí vale a gente lembrar, não é que a gente fala que não recomenda nada, mas se, por exemplo, tem pessoas que conseguem ter uma primeira experiência ou ter uma experiência mais lúcida quando no momento que o corpo está anestesiado, por exemplo. Não é? Então, no momento de uma cirurgia, às vezes é aquilo que faz com que a pessoa naquele momento teve, né? Não que a gente recomende isso, como falamos, de forma alguma. Mas aí a pessoa vê que qual é o impeditivo dela? É domínio do soma, é domínio do corpo, não é nem nenhum outro problema. É só você dominar o corpo para manter ele relaxado e tranquilo e pronto. Essa escola de projeção lúcida, que é o Ajuda Leonardo, bastante. ajuda bastante, que às vezes a pessoa faz a escola diversos dias lá, são 18 encontros, para ela se dar conta que o que está impedindo a sua projeção é exatamente isso, a capacidade de relaxar. Então, E entra aí a questão também da rememoração. Por exemplo, a pessoa está sempre agitada, né? Passou o dia inteiro agitada, né? O equilíbrio emocional está longe. Então, isso atrapalha também ela dormir e conseguir ter uma boa rememoração ou até ter experiências projetivas mesmo, né? Então, isso tudo eu acho que tem que entrar. E um outro ponto que eu acho que é legal aí, queria ver também a opinião de vocês, é sobre a questão da cosmoética nesse processo da projeção, né? Porque a projeção, ela pode ajudar até a gente ver onde a gente está sendo anticosmoético, ou seja, a gente está errando feio, né? Às vezes, por exemplo, às vezes a gente está aqui no intrafísico e a gente pensou contra uma pessoa. E você está com raiva daquela pessoa, está jogando energia contra a pessoa. Então, você tem uma responsabilidade. Se qualquer acidente que aquela pessoa possa ter, você é responsável. Você pode criar uma interprisão. A energia não respeita a parede, é verdade. Não respeita nada. Não, e às vezes você sai do chega. corpo e vai brigar com essa pessoa. Então, fica claro que isso pode ser utilizado para o autoconhecimento. Às vezes você não quer mais aquilo racionalmente, mas você sai do corpo, tem isso. Mas você ainda faz. Você ainda faz. Exatamente. Como é que vocês veem essa questão da cosmoética aí com a projeção? Quer que eu responda? Vá. Eu vejo como uma coisa muito bacana para você entender o seu nível de cosmoética, ou uma ética cósmica, uma ética mais aprimorada. E, ao mesmo tempo, eu vejo como um impeditivo, Léo. Não é? Então, às vezes a pessoa ela fala assim, poxa, mas eu não consigo ter projeção. De verdade, a pessoa tem sim, ela sai do corpo, ela faz uma porção de coisas, e porque ela faz coisas que na cabeça dela, ela condena, ela entende como não corretas, ela bloqueia essa rememoração. Então, aquilo que a gente falava, que a Cris falava há pouco, que é o download, né? Então, você vive a experiência, e quando você volta, você tem que trazer isso para o seu cérebro, para o seu processo físico. Então, você é como se cortasse, a pessoa ela se bloqueia e você não lembra. Não é que você não tenha e que você não viva. Esse é um aspecto, não é? Então, às vezes, a pessoa ela precisa entender isso, né? Dar uma olhadinha. Mas, por um outro lado, como a gente falava em relação ao autoconhecimento, é uma forma de você, de fato, algumas circunstâncias que você vê, puxa, eu achei que eu não fazia isso, mas eu faço. Eu achei que eu não sentia isso, porque nós não admitimos muitas coisas que nós sentimos. E aí lá, sem o corpo físico, é muito mais latente isso. Eu sinto isso. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Isso é uma coisa bem interessante, não tem como esconder. E aí a gente tem que ver como a gente é realmente. Por isso que o autoconhecimento, porque eu fico sempre pensando, às vezes em aula até digo para as pessoas assim, para os alunos, como você acha que é sem o corpo físico? O que acontece? Você é pensamento e sentimento e emoção. Isso fica visível para você e para todo o extrafísico. Então, e isso assusta às vezes as pessoas. E eu acho que isso impede muito a projeção. Porque a pessoa tem medo do que ela vai ver dela mesma. Exato. O quanto ela é cosmoética ou não, ou ainda não. E aí a Rosane disse que eu acho que é uma coisa muito bacana. O melhor é tu saber mesmo, né? Melhor saber que a gente não é cosmoético ainda, que a gente ainda tem aquele traço, do que a gente não saber. Porque se a gente não sabe, a gente não tem como resolver, como melhorar. Agora, tem um outro aspecto que eu quero trazer, que às vezes é o contrário. A gente se vê no extrafísico melhor do que a gente imagina que é. Verdade. E isso
Ao contrário de dar só alegria, às vezes traz uma certa ansiedade, uma angústia para a consciência, porque ela vê que se ela tem essa condição, a responsabilidade dela aqui no intrafísico é muito maior também. E também dá para se questionar. Se eu sou, né? Se eu sou muito melhor no extrafísico, ou um pouco melhor no extrafísico, sem o corpo, por que eu não consigo me manifestar de forma genuína aqui no corpo físico? O que me impede? O que está acontecendo? De revelar minha maturidade mais plena. Pode se colocar como mais útil, até para ajudar a si próprio, né? Se a gente se manifesta tão melhor no extrafísico, com mais maturidade, com mais equilíbrio, por que a gente consegue trazer isso para cá? E ajudar as pessoas também, né? Então, entra aí a questão da autoassistência, que é fundamental no processo evolutivo, no processo da projeção, como também da heteroassistência. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, que é uma boa reflexão que você trouxe, Cristiano. Boa reflexão. Porque o que é? Porque eu fiquei, talvez, não sei, né, pessoal? Trago para vocês o que vocês acham. Mas talvez isso impeça até mais do que a questão do... Mexe mais com as pessoas do que a questão de a pessoa se ver ainda numa condição anticosmoética. Parece que se vê de uma maneira melhor... Pode ajudar, né? Então ou não, pode trazer mais medo ainda. Uhum. Então, não quero nem ver o que eu sou capaz de fazer, o quanto eu sou bom, porque daí isso não me traz, como eu não sei, né? Uhum. Então, não me traz a responsabilidade do que fazer aqui. Então, acho que isso às vezes assusta bastante. Então, mas, vejam só, isso tudo é uma questão de autoconhecimento, de autopesquisa. Como é que a gente vai saber de tudo isso se a gente não se propor a experimentar? Experimentar uma vivência fora do corpo físico. Acho que não tem ferramenta... Tem muitas ferramentas para autopesquisa, mas a projeção é uma ferramenta que não tem preço mesmo. Pessoal, antes de a gente entrar aqui no nosso intervalo, olha, dá um abraço para a Valéria Brilhante, que está nos assistindo, a Lucy Matsumoto, o Ivo Valente também, né, conhecido Ivo Valente, aí o Milton Barros Aguilar, também está nos assistindo, o Bruno Leão está dizendo, olá, tudo bem? Sou espírita, parabéns pelo programa, sou fã do professor Valdo Vieira, queria saber qual a diferença entre colônias espirituais e comunidades extrafísicas. A gente já vai falar com você, já vai responder, tá, Bruno? Depois do nosso intervalo. A Noemi está batendo palmas e dizendo, muito interessante essa visão, de porque eu não consigo lembrar ou ter projeção, viu? A Noemi aí se identificou com algumas coisas e é por isso que a gente está aqui no Papo Evolutivo, né, Noemi? Para trocar com vocês e ajudar, né, quem a ter uma ideia diferente, pelo menos a pessoa se entender. Mas a gente está indo para o nosso intervalinho aqui, o nosso último intervalo, e depois a gente volta aí com a pergunta do Bruno, né, pessoal? Qual a diferença entre colônias espirituais e comunidades extrafísicas? Espera aí um pouquinho, Bruno, a gente já está retornando. Bruno e todo o pessoal, a gente já está retornando para responder isso aí. Abração. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Aí, pessoal, estamos de volta, então, com o Papo Evolutivo, onde conversando a gente se entende, né? A gente está se entendendo, eu acho que tá, né? Não Tá. entendendo. Depois eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, tá? Faço mais uma pergunta, então. Mas a gente vai responder primeiro para o Bruno. Um abraço para quem está chegando. A gente está falando sobre projeção lúcida, projeção consciente. Nós estamos relacionando isso com o autoconhecimento. Então, esse é o nosso assunto de hoje. O Bruno fez uma pergunta, né, sobre a diferença entre colônias espirituais e comunidades extrafísicas. Então, a gente está falando em locais, a gente pode dizer, assim, para ficar mais simples, né, locais extrafísicos. E, na verdade, colônias como comunidades, assim, não é que existe uma diferença, é uma questão de nomenclatura, mas existem diversos tipos e diversas colônias ou comunidades extrafísicas, né? E o que vai diferenciar uma da outra é o nível de cosmoética, né? A frequência de vibração, enfim, de pensenidade dessas colônias ou dessas comunidades extrafísicas. Mas são locais extrafísicos que a gente pode visitar numa projeção lúcida. Não precisa a gente já ter morrido ou dessomado para chegar numa comunidade extrafísica ou numa colônia. Então, isso que é o bacana, né, a parte prática da conscienciologia, que é a projeção, né, a projeciologia, que nos permite que a gente, através de técnicas específicas que você pode aprender, nos visitando aí nos centros educacionais do IIPC por todo o país. Você entra lá no site do IIPC, você vai ver na sua cidade onde tem um centro educacional, e você pode participar de cursos de projeção, de palestras gratuitas, e até já falando aqui, a palestra gratuita desta semana é sobre autoconhecimento e evolução. Então, e é claro, sempre sobre a ótica da projeciologia e da conscienciologia. Então, procure aí um centro educacional, temos aqui o de Foz, mas a gente tem centro educacional por todo o país, procure e participe da palestra, leve as suas questões, enfim. Ok, pessoal? E só uma coisa, nas comunidades, assim, tem comunidades que são bem avançadas, então, para chegar numa comunidade dessa, o nível de cosmoética vivenciado aqui no intrafísico já tem que estar mais avançado, mais ostensivo. Então, não é porque a gente se projeta que a gente consegue acessar qualquer comunidade. Então, as mais avançadas, a gente já tem que ter um trabalho íntimo de reciclagem, de amadurecimento, de compreensão desse processo evolutivo, do nível de assistência, mais trabalhado, vivenciado, para que a gente possa acessar essas comunidades mais avançadas, mais maduras. A Melissa, a nossa super fã, entrou aqui, está dando uma dica para você, Bruno. Ela está dando a dica aqui, domingo teve uma tertúlia matinal sobre comunidades extrafísicas. Fica a dica, né, para você, Bruno, basta acessar o canal do Tertuliário no YouTube. Então aí, para você aprofundar aí, Bruno, acesse, essa é a dica da Melissa, bacana. O Ricardo entrou, um abração, Ricardo, a Rosana também, Prioto. Agora a tua pergunta, Rosane, com as suas perguntas. Lembra que você vai ter que responder depois. Também viu? Vou, então não vou perguntar. É o seguinte, a gente fala em autoconhecimento, a gente falou que às vezes tem coisas que a gente vê no extrafísico que fica mais claro pra gente e tal. Vocês não precisam contar exatamente, mas vocês tiveram alguma vivência que deu aquele constrangimentozinho, às vezes? Que a gente chama de projeção vexaminosa. É isso que você quer que a gente diga aqui, Rosane? A projeção vexaminosa. Que essa projeção vexaminosa, a gente parece assim, ai, que chato, enfim, mas é uma das coisas que mais nos ajuda. É a gente passar aquela vergonha no extrafísico, né? Que quando a gente volta, a gente tem que dar um jeito, porque não dá. Normalmente, né? A gente para de ter aquela ação, aquele comportamento, para não passar por um vexame de novo. Junto dos amparadores, né? Eles ajudam a gente, na verdade, é assistencial.
Que Mas... A gente diz assim, que vergonha. E o impacto, e o que é bacana? O impacto é extremamente educativo. Sim, educativo. Educativo, isso que a gente precisa, né, desdramatizar, até para quem está aí pensando, não vou sair do corpo para passar vergonha. Não, que isso, faça isso. Eu passei uma vergonha uma vergonha grande. Logo que eu comecei, eu tive uma projeção e fui procurar a instituição para entender isso. E aí a primeira projeção que eu tive com muita lucidez, percebi a saída do corpo, eu tive um ataque extrafísico. Assim, não vou contar toda a projeção, porque é grande, claro, aquilo veio assim para cima de mim, era muito grande, enfim. Aí a primeira coisa que eu pensei, e eu estava lúcida que eu estava no extrafísico, mas a consciência é a consciência, né? Não adianta. A primeira coisa que eu pensei era poder criar alguma coisa para me defender. E naquele momento eu vi como funciona, isso foi muito educativo, enfim, como funciona o processo da pensenidade, né? A gente pensa no extrafísico, aquilo a gente já constrói. E eu construí uma faca. E aí eu esperei esse ataque, não era nem uma consciência, eu acho que era tudo, na verdade, só uma... Como é que a gente diz? Só um drama ali criado para eu conseguir me entender melhor. Eu esperei chegar, pulei em cima e usei a faca, né? Estraçalhei, bati as mãos ainda e voltei para o corpo. Morrendo de vergonha, né? Disse, é isso que eu faço quando eu saio fora do corpo. É assim que eu faço, né? Quando eu sofro um ataque, a gente já tendo conhecimento, que tem outras maneiras de fazer assistência. Só para assim, para não ficar tão chato aqui, isso faz muito tempo, viu? Faz muitos anos. Não aconteceu mais. Isso é aprendizado de todo mundo. Aí você está trazendo um tema muito importante, que muitas pessoas, às vezes, têm medo de sair do corpo, porque, às vezes, vai ter alguma consciência ali, algum assediador, alguma consciência que não gosta dela, que ainda está precisando amadurecer um pouco mais, e a gente precisa saber se defender. Então, aprender a trabalhar as energias, fazer estado vibracional, exteriorizar as energias. Você não precisa exteriorizar a energia para afastar a consciência. Às vezes, uma exteriorização das suas melhores energias assistenciais já talvez seja uma das melhores defesas para a gente poder sair para o extrafísico sem ficar com essa preocupação. E qualquer coisa, pensa no corpo físico que você volta, acorda e tá tudo certo. Não precisa ter medo. Eu não tive medo. Eu apareceu muito a questão da coragem. Mas legal a sua história. Mas educativa. Mas veio também como ainda eu reagia, que era a maneira assim. Como a gente é reativo e não se dá conta. Reativo e não se dá conta, se defender. Mas qual é a tua projeção? Não, parei para passar pro Léo. O Léo tem que contar também. O Léo tem que contar. Gente, não é só eu. E depois não vai dar tempo de eu falar que já está terminando o programa. Não vale só eu ficar então, vou falar bem rápido. Não, eu já me peguei no extrafísico, às vezes eu tive alguma atuação aqui no intrafísico inadequada, de postura, de conduta, e depois eu tive uma experiência vivenciando assim, um parapsicodrama, vamos dizer assim, mostrando claramente o efeito e o mal-estar que eu senti lá no extrafísico. Eu falei, não posso mais agir dessa forma, esse comportamento não pode mais acontecer, e eu vou ser absolutista, auto-absolutista com isso, parar com esse comportamento. Eu falei rápido para você poder falar também. Então, mas agora já está nos nossos comerciais, já não é... Não, mas ó... Eu quero falar de uma coisa muito legal antes, mas tá, rapidão, então, eu também, lógico, tive dentro das minhas vivências algumas, e uma que eu posso falar foi que eu tinha tem uma determinada condição, um determinado raciocínio que eu tinha, no sentido de ter um entendimento de que todas as pessoas elas têm o mesmo valor, né, que somos todos consciências, etc, e eu achava que isso estava claro e tranquilo, e eu já tinha, de fato, entendido, incorporado isso dentro do meu modus operandi, da minha interlocução com as outras consciências. Quer dizer, uma pessoa sem preconceitos. Isso, uma pessoa sem preconceitos, né? E aí eu me vi numa condição no extrafísico, que intrafisicamente eu achava que não ia acontecer, eu me vi numa situação tratando uma outra pessoa de forma preconceituosa, no sentido dela veio me dar uma opinião, e eu falei, se quiser uma opinião, que eu pedi sua opinião, né? E aí, entendeu como eu disse assim, desvalorizei a opinião dela. E era uma pessoa numa condição que intrafisicamente eu achava que eu valorizava. E eu desvalorizei, assim, eu de fato desconsiderei. Então aquilo foi muito educativo, fiquei assim, com vergonha de mim mesma, por quê? Porque eu tinha uma visão equivocada. Isso é a distorção de autoimagem, né? E às vezes o amparador deixa claro diretamente, você nem passa para uma experiência, uma conversa assim, com um cenário, e ele deixa claro ali um erro, às vezes, crasso que a gente cometeu, né? E a gente fica tão com vergonha que a gente não quer mais cometer esse tipo de... mas isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Educativo. Educativo. Para quem quer evoluir,
Se a gente está com a mente aberta, e eu acho que é isso que é importante, a gente ir para a experiência sem medo, sem nada, porque olha, o que aparecer vai ser bom, mesmo que não seja bom naquele momento. Eu brinco assim, é ruim, mas é bom, porque a gente consegue saber o que precisa trabalhar, né? Então, pessoal, eu quero fazer um convite aqui, antes até de ler uma pergunta aqui do Bruno, que ele está trazendo uma outra pergunta, mas a gente está chegando ao final, não sei se vai dar para te responder, eu acho que vai dar, Bruno. Mas, assim, é um convite para vocês, para o processo da projeção, o ano que vem, em 2020, de 13 a 15 de novembro, nós vamos ter o nosso Congresso Internacional de Projeciologia, que vai acontecer em São Paulo. Vocês entrem no site do IPC, www.ipc.org, ali tem todas as informações sobre o CIPRO e tem uma condição muito bacana até o final do mês de novembro agora, um preço de lançamento do CIPRO com mais de 30% de desconto. Então é um preço de lançamento só, especial, e a gente convida o que vai acontecer nesse congresso. Esse congresso vai trazer os estudos, as pesquisas mais de ponta sobre a projeção. Nós teremos, a gente está montando aí um programa muito bacana, trazendo congressistas de fora do Brasil e fora da Conscienciologia mesmo, mas que estudam, porque não é só dentro da Conscienciologia que se estuda a projeção. Então, esse processo da multidimensionalidade, a gente vai trazer pessoas aí que estão estudando, pesquisadores, e a gente quer muito, assim, que as pessoas participem, inclusive, mesmo que você não conheça nada, pode mandar o seu artigo, se você quiser participar do congresso. Então, ali no site, você vai ver a chamada de trabalhos, então, claro, né, tem aquelas condições, a chamada, o artigo, mas você pode escrever, e pode se inscrever para participar, enfim, do CIPRO. Vai ser um momento ímpar, né, na Conscienciologia, sempre esse é o 6º CIPRO, e sempre a cada edição a gente acaba vendo coisas novas, né, dentro das pesquisas, o que existe, que estão se pesquisando, e para a gente debater, tem momento de debate, tem cursos, mini cursos que vão acontecer também com professores. Então, fica aí o convite para você, entre aí no site do IPC, e você vai ter todas as informações sobre o CIPRO, Congresso Internacional de Projeciologia, que vai acontecer em São Paulo, guarda a data de 13 a 15 de novembro. Então vai ser bem bacana. Estou fazendo aqui a propaganda, trazendo para você ficar. Olha, e a gente, antes de terminar, ou já está terminando, o Bruno queria saber se a gente teve projeção em outros planetas. A gente só pode ser sim ou não para o Bruno. Eu não tive ainda. Não, eu não. Também não. Eu já me vi num histórico anterior, uma vida anterior, há muito tempo atrás, em outro planeta. Então, e a gente está fechando o nosso tempo, dando um abração aí para todo mundo que participou. O Bruno participou bastante, o Bruno Leão, legal, Bruno aí, trouxe mais de uma questão. A Doris também entrou, tá aqui trazendo o CIPRO, só colocou, acho que é um convite, né, Doris? A Cirlei também, convidando todo mundo para participar em São Paulo, nos atualizar sobre as pesquisas da projeciologia. Então, pessoal, a gente vai nos despedindo. Dá vontade de ficar mais, mas não dá, né? Mas semana que vem tem mais. Tem mais. Né? Estaremos de volta, né? Nossos colegas ou nós, enfim, para trazer mais um tema bacana para bater um papo super evolutivo. Papo evolutivo. Pessoal, um grande abraço. Lembrando que na quinta-feira, aqui em Foz do Iguaçu, das 19h30 às 21h30, tem palestra gratuita na rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja. E tem o Energolab, o Laboratório de Técnicas Energéticas Positivas, toda sexta-feira, das 19h30 às 21h30. E você que não é daqui de Foz, entre no ipc.org, site ipc.org, e veja onde tem o Energolab e onde tem as palestras gratuitas. Um grande abraço, até a próxima semana. Abração a todos, até terça que vem. Até semana que vem. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção